É hora da meditação na Palavra de Deus. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Então, meu irmão, minha irmã, vamos juntos estudar a Palavra de Deus, né? Ontem nós conversamos sobre a criação, encontramos no capítulo 1 do livro do Gênesis a Santíssima Trindade, resquícios, né? Ainda da Santíssima Trindade. Encontramos Jesus lá no primeiro, Jesus, lá no primeiro capítulo do livro do Gênesis, como o Verbo de Deus, não é? Que lá em João virou o Verbo encarnado. Mas ali ainda não era o Verbo encarnado, mas era o Verbo, que é Jesus, a Palavra de Deus, não é? Então, conhecemos a criação, não é? Toda a história da criação. Nós entendemos que na criação habita o Criador, assim como na obra do artista, tem detalhes sobre quem ele é, sobre como ele é, não é? Internamente falando. Então, contemplando a criação, nós podemos também sentir a presença do Criador, olhando as belezas da criação. E nós vimos aí que a última obra da criação foi, e também, sem querer cortar, né? Mas também vimos aí ontem que não podemos levar a palavra de Deus muito ao pé da letra, não é? Claro, aprender com a palavra de Deus, mas entender que na linguagem existem figuras de linguagem, metáforas e outras coisas. Então Deus não fez o mundo em 7 dias, 7 dias exatos, como dizia no Salmo, não é? 1000 anos para vós, Senhor, são como um dia que passou. Então, 7 dias para o Senhor pode ter levado aí 700 mil anos. As coisas de Deus são assim. Ali é uma linguagem metafórica, simbólica, não é? Só que ontem eu não passei para vocês. Qual era o salmo, né? Que falava isso. Vê se eu não me lembro de esquecer, não é? É o Salmo 89 que diz isso. Se você não anotou ontem, anota hoje, tá? Salmo 89, para vós, Senhor, um dia é como 1000 anos. Eu vou ficar mais atento porque eu tenho muitas informações na cabeça e às vezes esqueço de dar para vocês uns números, tá? E a gente dá continuidade hoje falando de Gênesis capítulo 2, tá? Gênesis capítulo 2. Se a gente já conseguiu ver tanta coisa ontem no capítulo 1, imagina hoje, né? Olha como é bacana a leitura de hoje. Eu vou pegar do finalzinho do capítulo 1 para a gente já não perder o fio da meada, tá? E aí diz assim: Deus criou o ser humano à sua imagem, versículo 27 do capítulo 1. A imagem de Deus o criou, homem e mulher ele os fez. E Deus os abençoou e disse, olha a ordem: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai os peixes do mar e as aves do céu e todos os animais que se movem pelo chão. Deus disse, eis que vos dou toda a terra, todas as plantas que dão semente, todas as árvores que produzem seu fruto com sua semente, para vos servirem de alimento, e todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os animais que se movem pelo chão. Eu lhes dou todos os vegetais para alimento. E assim se fez. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, e esse foi o 6º dia. Assim foram concluídos o céu e a terra, com todos os seus elementos. No 7º dia, Deus concluiu toda a obra que tinha feito. E no 7º dia, ele descansou de toda a obra que fizera. Deus abençoou o 7º dia e o santificou, pois nesse dia Deus repousou de toda a obra da criação. Essa é a história da criação do céu e da terra.
Agora, no capítulo 2, continuando o capítulo 2, já que já entramos, né? A gente, a partir do versículo 4, a gente continua com a história do próprio ser humano. Vimos como Deus criou o mundo e agora vamos entrar um pouquinho na mentalidade do ser humano. Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, e ainda não havia nenhum arbusto sobre a terra, pois não tinha brotado vegetação, porque o Senhor Deus não tinha enviado chuva sobre a terra e não havia ninguém para cultivar o solo, mas brotava da terra uma fonte que lhe regava toda a superfície. Então o Senhor Deus formou o ser humano com o pó do solo. Gente, isso é muito profundo. Por favor, sublinhe o versículo 7 aí, onde fala: Deus formou o ser humano com o pó do solo. Depois continua sublinhando: soprou-lhe nas narinas o sopro de vida e ele tornou-se um ser vivente. Soprou-lhe nas narinas o sopro de vida e ele tornou-se um ser vivente. Sublinha essa parte aí toda, que ela é fantástica, esse versículo 7. Depois o Senhor Deus plantou o jardim do Éden a oriente e pôs ali o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar do solo toda sorte de árvores, de aspecto atraente, de fruto saboroso, e no meio do jardim a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. De Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e de lá se dividia em 4 braços. O primeiro chamava-se Fison, ele banhava toda a terra de Évila, onde se encontra o ouro, um ouro muito puro, como também o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, o rio que banha toda a terra de Cush. O nome do terceiro é Rio Tigre, corre oriente da Assíria. E o quarto é o rio Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. O Senhor Deus deu-lhe uma ordem dizendo, sublinha a ordem aí, ó: podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deves comer, porque no dia em que comerdes, com certeza morrerás. E o Senhor Deus disse, sublinha essa parte também: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer-lhe uma auxiliar. Aqui na minha Bíblia, a palavra auxiliar, eu já até circulei, viu, gente? Que lhe corresponda. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu e apresentou-os ao homem para ver como os chamaria. Cada ser vivo teria um nome que o homem lhe desse. O homem deu nome a todos os animais domésticos e a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens, mas não encontrou nenhum auxiliar que lhe correspondesse, que lhe fosse semelhante. Então o Senhor Deus fez vir sobre o homem um profundo sono e ele adormeceu. Quero que você também sublinhe essa palavra aí, adormeceu, que é uma palavra importante nessa nossa meditação. Continuando, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois da costela tirada do homem, o Senhor Deus formou a mulher e a apresentou ao homem. E o homem exclamou: dessa vez sim, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada humana. Aqui na minha está dizendo humana, mas eu acredito que na sua vai dizer mulher. Porque do homem foi tirada, né? Por isso deixará o homem o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. O homem e sua mulher estavam nus, mas não se envergonhavam. O homem e a mulher estavam nus, mas não se envergonhavam. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Que lindo, gente. Chegamos uma hora dessa da tarde com uma leitura tão fantástica da Bíblia como essa, não é? Lindo, lindo, lindo. Fico sem palavras. Mas aqui a gente fala um pouquinho sobre a natureza do ser humano, como geral, tanto homem quanto mulher, para que nós comecemos, né? Do que é feita a natureza do homem como um todo, física, espiritual e etc, né? Como é que será que é feita a natureza do homem de uma forma geral? A primeira coisa que a Bíblia nos diz é que ele foi feito do barro. Não é? Não, é claro, literalmente do barro, viu, gente? Primeira regra é essa. Adão não foi feito literalmente do barro, mas metaforicamente do pó da terra. Isso tem uma simbologia, tem um significado, não é um significado literal. Criar o homem do pó da terra significa criar o homem do nada. Do nada. Entendeu? Significa dizer que Deus criou o homem do nada. Foi uma criação diferente das outras. Não foi tanto uma evolução a criação do homem, mas Deus criou o homem do pó da terra, para mostrar a nós que somos homens que nada somos. Quando a gente morre, né, em outra leitura da Bíblia também fala isso, porque és pó e ao pó retornarás. Você não é nada e ao nada você voltará. Sua vida é um presente de Deus, como um desabrochar de uma rosa. Mas no outro dia, saiba a rosa que ela não é mais importante do que todo o resto do mundo, porque Deus a criou do nada e para o nada um dia ela voltará. Só que quando Deus criou Adão, Deus não planejava que ele voltasse para o pó de onde veio, né? Ele acabou voltando para o pó de onde veio por conta como consequência do seu pecado. Isso a gente vai ver amanhã no capítulo 3, onde fala sobre a origem do mal, não é? Mas hoje nós percebemos aqui que Deus criou o homem do barro. É tanto que a palavra Adão significa avermelhado como barro. Que interessante, não é? A palavra Adão significa avermelhado como barro. Por isso que ele se chama Adão. É como se dissesse assim, vermelho, do barro, sabe? Engraçado, né? Mas é isso. O nome de Adão não é tanto um nome, é mais uma característica dele. Por isso ele ganha o nome de Adão, né? Aquele cara que foi tirado do barro, o homem tirado do barro, não é? E assim Deus fez Adão do nada, para que a gente nunca se esqueça que nós não somos maiores do que Deus, que nós não devemos desobedecê-lo. Às vezes, por sermos tão amados por Deus, tão agraciados por Ele, diferente de todo o resto da criação, não é? Nós temos um espírito. A criação, ela tem uma alma, mas nós temos um espírito. Mas peraí, que tá dando um nó na cabeça aí, né? Deve estar dando um nó na cabeça. Como assim? Eu achei que espírito e alma fossem a mesma coisa, fossem um tipo de sinônimo, não é? Não é, gente. A palavra espírito, não é? Do hebraico ruá, também significa sopro. Você vê que ela é quase a mesma coisa em todas as línguas, né? Em grego se chama pneuma de ar, né? Nós temos um espírito. E esse espírito tem uma alma. A alma, gente, é na verdade a consciência do homem. A alma é a consciência que o homem tem. Nenhum outro ser da natureza tem noção do que é a sua própria existência. Ou seja, ele não pensa. Nenhum outro ser da natureza consegue refletir sobre si mesmo. E é por isso que o homem é a coroa da criação, não é? Ele é maior do que todos os outros. Eles ganharam sim um tipo de alma. No latim se chama anima.
Porque é a força que faz com que nós nos mexamos, com que a gente se movimente. É uma energia que tem dentro de nós que faz com que a gente se mova. Essa é a nossa ânima, a nossa alma. A alma de uma planta, a planta tem uma alma? Tem. Não é aquela alma como a gente pensa que é um espírito, não. A planta não tem um lado espiritual, ela só tem um lado material. Mas ela possui uma energia que faz com que ela cresça. O nome disso é alma, ânima, do latim. A gente também, os animais também, né? Eles têm uma energia que faz com que eles se movimentem muito mais rápido do que as plantas. Mas os animais, eles têm um instinto para se proteger, um instinto para cuidar dos seus filhotes, um instinto, é quase uma alma humana, mas é diferente. Ele faz esse tipo de coisa automaticamente porque foi induzido por Deus para isso. Então a alma dos animais, que não é uma alma espiritual, tá, gente? É apenas uma energia que faz com que eles se movimentem. E também essa alma tem uma faculdade. Que faculdade é essa? O instinto. O ser humano, ele já possui o corpo material, a alma, não é? Que faz com que a gente se movimente, o instinto, não é? Que faz com que a gente faça coisas automáticas, como procurar comida e etc. E também nós possuímos uma diferença, uma característica. A nossa alma tem uma diferença da alma dos animais. A nossa alma é uma alma que pensa. Eu não preciso ser escravo dos meus instintos, porque eu penso. Eu sei, eu não preciso comer o tempo todo. Eu sei a hora de comer. Se você colocar sempre perto de um animal faminto bastante comida gostosa, ele vai comer até morrer. Entendeu? Porque o instinto dele automático faz com que ele coma. Mas ele não tem ali uma consciência, uma razão que lhe diga, olha, senão você vai morrer. Ele não tem essa consciência, o animal. Já o ser humano tem. Então nós temos uma ânima pensante, uma ânima que tem consciência de que existe, de tudo que existe ao nosso redor também. Uma ânima. Em grego se chama psique. É uma alma que pensa. Nisso nós somos também imagem e semelhança de Deus. Não só a imagem e semelhança de Deus. A gente às vezes pensa em Deus como uma pessoa que tem 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, não é? Mas Deus não é assim. Jesus é, porque Jesus se fez homem. Mas Deus não é assim. Deus é essência, sabe? Como um perfume. Deus está em tudo. Ele não tem assim cor, tamanho, altura, essas características físicas. Deus não tem. Jesus tem, mas Deus não tem. Entendeu? Gente, se vocês não forem entendendo alguma coisa, vai falando comigo no WhatsApp, tá, gente? Que eu vou corrigindo, tá? Alguma coisa aí que não tiver entendendo. Então vamos lá. O ser humano, ele possui um corpo frágil, um corpo humano, um corpo material. Também possui uma energia espiritual, que é a sua alma. Essa energia é uma energia consciente, ela tem uma consciência, ela pensa. Então nós somos feitos de 2 realidades. Primeiras, corpo e alma. Tem uma parte na Bíblia onde Paulo diz assim: tudo aquilo que sois, espírito, alma e corpo. Veja que são 3 coisas diferentes, né? Que o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, abençoe e tudo aquilo que sois, espírito, alma e corpo, seja preservado sem mancha para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz isso, anota aí, no livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que o próprio Deus da paz vos abençoe, que
que tudo aquilo que sois, espírito, alma e corpo. Então, o que é o meu espírito? O meu espírito é o meu lado não material, é o meu lado espiritual. Isso significa, o meu corpo, né, ele dá forma ao meu ser. Ele dá forma física, não é? Mas a minha alma, minha consciência, ela resiste mesmo quando o meu corpo morre. Por quê? Porque eu também sou um espírito. E o que é ser um espírito? É não ser material, não ser uma coisa que você pode tocar com os seus 5 sentidos. Espírito é como o vento, é como o sopro, é algo sem forma, porque não tem um corpo, né? Então é algo sem forma, é apenas uma consciência espiritual, ou seja, um espírito com alma. Não sei se está dando para entender o que a gente está falando. Então vê, os animais, eles têm essa energia que tem instinto, mas quando eles morrem, acabou. Quando as plantas morrem, acabou. Mas quando eu morro, a minha alma não se acaba, porque eu possuo um lado espiritual. E esse lado espiritual é o sopro de vida que Deus soprou nas narinas de Adão quando foi fazê-lo. Olha aqui como diz no versículo 7 que eu mandei vocês aí sublinharem, né? Então o Senhor Deus formou o ser humano com o pó do solo e soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, a alma, né? E através desse sopro, ele se tornou um ser vivente. Ele não era mais só pó. Ele também não era só algo da natureza, mas ele agora possuía um lado espiritual. Eu sou feito de 2 lados, um lado material e um lado espiritual. Quando a gente morre o nosso lado material, mas o nosso lado espiritual, não sendo matéria, né? Tô batendo aqui para você ouvir mesmo, não sendo tangível, não sendo tocável de maneira física, não sendo físico a nossa alma e o nosso espírito, a gente sobrevive à morte. Quando você fecha os olhos e desliga os seus 5 sentidos, o cheiro, a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato, o que sobra dentro de você ali é a sua alma, a sua consciência e o seu lado espiritual. Eles sobram, ali é a sua alma. Ela não tem tamanho, ela não tem cor, ela não tem forma. Entendeu? Um dia, alguma vez, ela pode até se revelar a alguém com a forma do seu antigo corpo, mas não é assim que ela é. Ela não tem essas características materiais, mas tem outras características com as quais você reconhece uma pessoa. Pelo o jeito de falar, o jeito de sorrir, o jeito de ser daquela pessoa, aquilo já não é do corpo, é da alma, é o jeito dela. Então a gente reconhece alguém ainda que esse alguém não tenha mais forma. A gente sabe quem aquela pessoa é, mesmo quando a gente não vê. Deu para entender? Eu espero que sim, gente. Se não deu para entender, vocês me falam. Gente, vou esticar um pouquinho mais o programa de hoje, tá? Porque não cheguei nem na metade do que eu tinha para falar para vocês hoje. Desculpa. Então, vê. O homem é o finalzinho da criação, como dizia lá no Salmo, né? Pouco abaixo de um Deus nos criaste. Deixa eu pegar o Salmo aqui para você dar uma olhada. O Salmo 8. Salmo 8, como diz assim: quando olho para o céu, obra de tuas mãos, vejo a lua e as estrelas que criaste. Olha aqui o salmista vendo o Senhor na criação. Que coisa é o ser humano para que deles te lembre com tanto carinho? O que é o filho do homem para que o visites? No entanto, fizeste só um pouco menor que um Deus. Olha que lindo. De glória e honra o coroaste. Tu o coroaste à frente das obras de tuas mãos. Tu puseste sob os seus pés todas as ovelhas, bois, animais do campo, aves do céu e peixes do mar. Todo ser que percorre os caminhos.
ó Senhor nosso Deus, como é glorioso o teu nome sobre toda a terra. Aqui o salmista estava meditando justamente sobre essa história do Gênesis, né? E percebendo, assim como nós, a natureza do homem. Como é que é essa natureza, né? A natureza humana, feita de espírito, mas também de uma alma consciente, maior do que todos os outros animais e feito com uma missão. Qual é a missão de todo homem nessa vida? A primeira coisa que diz aqui no versículo 28 ainda do capítulo 1, Deus os abençoou e lhes disse: olha o trabalho do homem, sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. É uma ordem do Senhor que nós tenhamos uma família. É uma ordem dele. Quero que vocês se multipliquem, que encham o mundo, que tenham filhos. Ah, eu sou católico, quero casar, mas eu não quero ter filhos. Essa pessoa não pode se casar. Uma coisa é você não poder ter filhos por alguma doença. Outra coisa é você não querer. Não, eu não quero ter filhos. Se você disser isso para o padre, que ainda pergunta isso até no dia do seu próprio casamento, você aceita os filhos que o Senhor vai lhe dar? Você diz, aceito, né? Todo bonitinho, mas na verdade está mentindo às vezes dentro da igreja e diante de Deus, porque a pessoa não quer ter filhos. Uma pessoa que não quer ter filhos, ela não pode não casar. Ela não pode casar, não é? A não ser que ela tenha uma vocação específica como o padre, mas engana-se quem pensa que o padre não tem filhos. Todos nós somos filhos espirituais do padre. Todo aquele homem e mulher que chega mais perto de Deus graças à evangelização de algum padre, acaba se tornando filho espiritual dele, né? Esses dias achei muito bonito, encontrei no celular da minha esposa, que o celular da gente não tem senha não, né? Todo mundo vê o celular um do outro. Encontrei no celular da minha esposa um grupo chamado Filhos do padre José Barros. E lá tinha um monte de jovens, porque ele gostava muito da juventude quando foi pároco aqui da nossa paróquia, e eles passaram um tempão rezando muito por ele durante esses 90 dias aí que ele ficou internado, entubado com Covid. Eles são os filhos espirituais do padre José Barros, e ele tem razão. Mesmo o padre, ele é fecundo. Ele cumpre a ordem do Senhor quando diz: sede fecundos, enchei a terra e submetei-a. E aqui está o trabalho do homem, né? Submeter a terra, cuide da terra, cuide de tudo isso que eu estou lhe dando. Isso foi uma ordem de Deus. Aqui nos mostra que aqui nos fala sobre o trabalho, né? O trabalho, meu irmão, ele não é para ser só um ganha-pão. O trabalho do homem é algo que completa a natureza dele. Eu nasci com aquele dom para um determinado trabalho, e aquilo eu faço e faço bem feito, e sou bem recompensado por isso, e com aquilo eu tiro o meu sustento, e aquilo dá sentido à minha vida. Como eu já falei para vocês em outras ocasiões, a história do médico, né? Eu quero ser médico não porque o salário de médico é bom aqui no Brasil. Eu quero ser médico porque eu quero salvar vidas. Aquilo me completa, sabe? O trabalho é a expressão daquilo que tem dentro dele. Infelizmente, hoje, com todo esse desenvolvimento, essa tecnologia e toda a situação em que nós estamos, o homem não pode trabalhar naquilo que gosta, ele tem que trabalhar naquilo que aparece. Observando o Brasil hoje com 14 milhões de desempregados, né? Nós não podemos escolher os nossos trabalhos, e aí a gente passa a vida toda reclamando, murmurando, amargurados, porque não faz aquilo que gosta. Mas como é bom ver aquela pessoa que gosta de cozinhar, que faz aquilo com gosto. Ou aquela outra que gosta de limpar, sabe? Ou aquele outro que gosta de cantar, deveria ganhar a vida daquele jeito. E assim ele cresceria mais e mais como pessoa. Ou um médico que tem realmente vocação para ser médico, dando a vida, o seu tempo, suas horas extras, suas férias, sabe? Para salvar vidas, porque aquele é o prazer da vida dele, gente. Ele vai trabalhar feliz, vai ser feliz, e sendo feliz, porque nós nascemos para ser felizes. Anota isso. Deus te fez para ser feliz. Quando nos afastamos de Deus,
não somos felizes, nos autodestruímos, e isso acaba se tornando pecado. Todo pecado consiste na destruição própria do homem, e isso acaba sendo ofensa para Deus. Porque Deus nos quer felizes, Deus nos criou para sermos felizes. Isso é a glória de Deus. Foi para isso que Deus criou o homem, sabe? Essa natureza esplêndida, material, que é parte material, parte espiritual e que tem uma consciência pensante como alma, espírito, alma e corpo, acima de todo o restante da criação. Nem mesmo os anjos têm as graças que nós tivemos, nem mesmo os anjos. Então, meu irmão, quando a gente se afasta de Deus, eu não vou entrar muito nesse caminho porque é o tema de amanhã, não é? Mas aí a gente vai entrar para o finalzinho aqui, quando já descobrimos como foi que o homem foi feito, a gente vai entrar para o finalzinho aqui com a história de Eva, né? A palavra Eva, gente, significa a primeira mulher no sentido de a mãe de todos os viventes. A primeira mulher como mãe, sabe? A palavra Eva. Engraçado que Eva é ave ao contrário. Assim como Eva foi o contrário de Maria e Maria contrário de Eva, né? Eva foi aquela primeira de todas as mulheres que decidiu seguir a sua vida do seu modo, sem obedecer a Deus. Maria foi aquela aclamada como ave justamente porque decidiu seguir a vida dela do jeito que Deus mandava. E aí, para finalizar, diz assim: não é bom que o homem esteja só. Primeiro ponto. Não é bom que o homem esteja só. Ele não será feliz sozinho jamais, gente. Jamais. Vou aprofundar isso daqui a pouco. Vou fazer-lhe uma auxiliar que lhe corresponda, uma semelhante, que seja parecida com ele. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu e apresentou-os ao homem para ver como os chamaria. Cada ser vivo teria o nome que o homem lhe desse. E o homem deu nome a todos os animais domésticos, as aves do céu e as feras do campo. Mas não encontrou nenhum auxiliar que lhe correspondesse. Aqui é a tristeza de Adão, né? Estava sozinho. O problema da solidão. Então o Senhor Deus fez vir sobre ele um profundo sono. Engraçado, né? Um profundo sono, e ele adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e no lugar fez crescer carne. Depois da costela tirada do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e apresentou-a ao homem. Quando Deus mostrou Eva para Adão, olha como ele ficou feliz, ó. Versículo 23. E ele exclamou, diz a palavra de Deus, exclamou: desta vez sim, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, que ela será chamada mulher porque foi tirada do homem. E aí no final o autor diz: por isso deixará o homem o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Uma só carne. Então veja, a união do homem e da mulher não é espiritual. A união do homem e da mulher é carnal. É carnal. Eles não são uma coisa só no sentido espiritual. É tanto que a gente fala, né, quando vai casar, até que a morte os separe. Se não fosse assim, então ela teria que esperar ele lá do outro lado no céu até a hora que ele fosse chegar. O objetivo de Deus com a união do homem e da mulher é fazer com que a criação se estendesse mais além de Adão e Eva. Era criar outros homens. A partir deles dois, era que o homem e a mulher ajudassem Deus na criação do mundo. Sabe? Era como se Adão e Eva, assim como todos os homens e as mulheres de hoje, fossem os pincéis de Deus com os quais Ele cria novos seres humanos. Ele nos usa para criar. Não é legal isso? Então vê bem, gente. Presta bem atenção. Mas aí, quando Deus criou Eva, Adão estava dormindo.
Se eu tiver chato demais, vocês falam pra mim, pelo amor de Deus, viu, gente? Adão e Eva Adão estava dormindo quando Deus tirou uma costela. Primeiro, por que uma costela? Porque ele não tirou um olho, um braço, uma perna, mas uma costela? Por que Deus tirou uma costela de Adão? Não é? Há uma explicação bem clara para isso, e não é falácia popular, mas é teologia pura quando eles dizem assim: Deus não tirou Eva da cabeça de Adão, porque Deus não queria que ela fosse sua dona. Deus também não tirou Eva dos pés ou das pernas de Adão, porque Ele não queria que Adão a pisasse. Ele não queria que ela fosse inferior a ele. E Deus não queria tirar Eva de uma parte inferior do corpo de Adão, porque Eva não deveria ser inferior a ele, mas companheira, auxiliar, no sentido de iguais, de juntos, sabe? Nesse sentido, Deus tirou ela do lado dele, do lado da costela. Costela significa o lado, para que eles caminhem na vida lado a lado. Tudo dá errado num casamento quando um dos dois não entende isso. Tudo dá errado. Você não é maior que ele, ele não é maior que você. Você não é inferior a ele, não se sinta inferior de maneira nenhuma. E ele também não é inferior a você. Vocês são iguais diante de Deus em dignidade. Em dignidade, são iguais. Ela é a alegria da vida dele, gente. Sem Eva, Adão perde a sua alegria, ainda que esteja no paraíso. Ele preferiu ficar no inferno com ela do que ficar no paraíso sem ela. Isso é lindo, gente. Quando Eva chamou Adão para desobedecer a Deus, ele foi, porque ele não ficaria no paraíso sem ela. Ele não conseguiria viver sem ela. A vida de Adão sem Eva não teria graça. Então a perdição de um era a perdição do outro, porque eles são uma só carne. Deu para entender isso? Mas tem um detalhe. Quando Deus foi tirar a costela de Adão, Eva estava... quando Deus foi tirar a costela de Adão, ele estava dormindo. Isso tem uma simbologia muito profunda, muito bonita, sobre a natureza da mulher. Isso significa que Adão, ele não conhece a natureza da mulher, por mais sábio e inteligente que ele seja. Adão não conhece a mulher. Aqui vai uma dica para todos os homens que por acaso estejam ouvindo, porque o nosso público maior são as mulheres, né? Mas você nunca, jamais conseguirá entender a sua mulher. É engraçado? Você jamais, meu irmão, jamais vai conseguir entender o que se passa ou como funciona a cabeça da sua mulher. Hoje ela está feliz, está carinhosa. Amanhã ela está chorosa, toda delicada. Depois de amanhã, ela já está brava por qualquer coisa. Depois de amanhã, ela já está esmurrando, xingando, batendo e daí para frente. E a gente não consegue compreender uma mulher. Na psicologia, a mulher é o símbolo do infinito. O que significa isso? Símbolo do infinito significa que ela nunca está satisfeita com nada. Já prestou atenção num bicho que não... Desculpa a palavra bicho, tá, gente? Mas já prestou atenção numa criatura que nunca está satisfeita com nada, que é a mulher? A mulher se olha no espelho e sofre, coitada. Sofre. Por mais linda que ela seja, ela nunca está satisfeita com a beleza dela. Se ela nascer com cabelo liso, ela quer enrolar. Se ela nascer com cabelo enrolado, ela quer alisar. Se ela nasce morena, ela quer ser loura. Se ela nasce loura, ela quer ser morena. E ela nunca está satisfeita consigo mesma, porque a mulher é um símbolo do infinito. Ela precisa ser olhada, ela precisa ser admirada. E Adão não dá conta de fazer isso, gente.
Adão não dá conta de acompanhar todas as ansiedades, toda a multiforma do que é a natureza de uma mulher. Adão não dá conta, gente. Então o que eles fazem? Já tem gente rindo aqui no WhatsApp. O que eles fazem? Eles começam a brigar. Eles começam a brigar porque ela é instável por natureza. Isso é uma das coisas mais lindas que existe na alma da mulher. Ela é instável por natureza. Ela é insegura por natureza. E ele não pode deixar ela tomar conta da situação, porque ela precisa dele como alicerce, sabe? Ela tem essa potência toda. A mulher, eu gosto de falar muito isso, ela é como uma força da natureza, gente. Incontrolável. Mas a mulher, ela não foi feita para ser compreendida. A mulher foi feita para ser amada. Mulher não foi feita para ser entendida. Mulher foi feita para ser amada. Faz isso que dá tudo certo. Já o homem é o símbolo do absoluto. O que é o símbolo do absoluto? O que quer dizer isso? Quer dizer que ele é o alicerce desse destemperamento maluco dela. Ele dá chão a ela, ele dá alicerce a ela, ele é objetivo. Você chega num local, eu já falei muito isso para vocês, você chega num local e pergunta para ela onde que fica a igreja. Ela vai falar assim, tem uma praça com as florzinhas rosa, uma calçadinha verde, porque ela presta atenção nos detalhes. Tem uma casa assim com um portão assim. Você pergunta para o homem, onde é que fica a igreja? Eu estou falando isso no geral, viu, gente? Claro que existem as exceções, isso não é regra, não. Na psicologia tudo tem suas exceções. Mas, no geral, você pergunta para um homem, onde é que é a igreja? Ele vai dizer, você segue aí, a segunda à esquerda, a terceira à direita, é a quarta casa. Ele é objetivo. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele só se perde quando ele se depara com a mulher, né? Que aí ele acha que tudo que ele pensa está errado e começa a admirar ela e aí começa a embananar tudo na cabeça dele, querendo fazer as vontades dela, né? Mas ele vai conseguir fazer a vontade dela quando ele for plenamente ele. Quando ele for plenamente ele. Você chega numa casa onde só mora homem, você vai ver a bagunça que é. Salvo raras exceções. Mas você vai ver a bagunça que é. Homem, ele não compra nenhum rack para colocar uma televisão em cima, gente. Não compra nenhum painel para botar uma televisão em cima. Ele coloca na primeira caixa de cerveja ou em cima de uma mesa. O importante é ter a televisão. Ele é objetivo. Você chega numa casa onde só moram mulheres, o que ela vai fazer? Você pode até não ter a televisão, mas tem um rack lá com coisinha de crochê ou um paninho, alguma coisa assim, com um jarrinho de flores. Por mais simples que seja, vai ter um jarrinho de flores. Ou qualquer outro tipo de enfeite, vai ter sim, viu? E aí você chega lá, tem aquele monte de bibelô que eles ganham de chá que elas ganham, né? De chá de bebê, de lembrança de aniversário, de lembrança de 15 anos, de lembrança não sei de quê. A estante só falta não caber mais daquele monte de coisas que não serve pra nada, mas ela gosta de guardar, é da natureza dela isso, gente. É a beleza da natureza dela. Sem ela, ele não se preocupa nem sequer em passar uma roupa para se vestir. Ele anda amarrotado mesmo. Quem quiser que olhe. Tem uma mulher disse assim para mim uma vez, eu me visto para mim, eu não me visto para os outros. Falei que nada, quando a gente se veste para si, a gente pega a primeira coisa que tem, a gente se preocupa com o nosso conforto e pronto. Mulher não, mulher sofre. Imagina você andar de salto, como é triste. Imagina você ter que colocar um vestido que fica bom em uma e não fica bom em outra. E ela sofre, ela tira uma roupa e tira duas roupas e tira três roupas e acaba fazendo aquela bagunça toda. Mas ela sofre, né? Quando se olha no espelho. Ele não, eu tiro por mim. Aí chega lá no guarda-roupa, a primeira roupa que a gente vê, a primeira camisa que a gente vê, a gente veste. Se ficou bonita, se ficou, não ficou. Sabe? Homem não tem tanto. Hoje em dia tá umas coisas diferentes, mas homem não tem tanto problema com isso no geral. Já as mulheres não. As mulheres têm muito problema com essa questão de roupa e outras coisas. Então a gente se preocupa com o que os outros vão ver. A gente não, elas, né?
com o que os outros vão ver. Já os homens não ligam muito para isso, não. As camisas às vezes são até das mesmas cores, né? Quanto menos espalhafatoso tiver, melhor. Claro que hoje em dia tá uma bagunça danada, mas no geral é assim, meu irmão, minha irmã. A natureza deles, a natureza da gente, de homens e mulheres, são diferentes. Mas elas são diferentes porque elas se complementam, elas se completam. Eu preciso dessa natureza delas na minha vida, para eu não andar de todo jeito, para minha vida não perder a cor, a beleza, a organização, a arrumação, o carinho e as emoções. A vida do homem, sem ela, perde tudo isso. Gente, elas são as asas deles e eles são os pés delas. Ao mesmo tempo que nós precisamos delas, elas também precisam de nós. Elas precisam de limites, elas precisam de objetividade, elas precisam colocar os pés no chão. E só no diálogo dos dois é que a gente consegue encontrar tudo isso. Sem esse diálogo dos dois, eles não crescem. Então eu, como homem, quando eu aprendo a ouvir a minha esposa, eu cresço com ela. Veja, eu não estou querendo mandar nela. Quando eu falo que a mulher precisa de limites, eu não estou querendo mandar nela. Não, é diferente, eu estou querendo cuidar dela. Eu tenho que aprender a ouvir a minha esposa. Eu tenho que aprender que ela sabe de coisas que eu não sei. Eu tenho que aprender que, por mais que eu me esforce, eu nunca vou ser como ela. E então eu preciso dela para me ajudar a crescer como homem, a me completar como homem. A mesma coisa acontece no contrário, né? A esposa precisa do marido para que ela cresça como mulher, sabe? Gosto muito de repetir essa história, que eu trabalhava já numa loja de material de construção, não, jamais. Trabalhava numa loja de móveis, né? Lá em Petrolina. E aí chegava às vezes o marido e a esposa juntos. Ela olhava a beleza do guarda-roupa sem pensar no preço, ainda que isso fosse apertá-los durante muito tempo. Ele olhava o preço, porque a finalidade de guarda-roupa é muito limitada. Basta ter um guarda-roupa que guarde as roupas, não é? Se tiver um ou outro aderecinho, ótimo. Se não for muito caro, colocar, ótimo. Mas pagar uma fortuna para viver apertado só para guardar roupa dentro de um local, para ele é um absurdo, né? Então ela sempre olhava deslumbrada, apaixonada, dizia: esse é o guarda-roupa que eu quero. Aí ele falava assim: quanto que é, irmão? Eu falava: ó, irmão, é 3.000 e pouco. Aí ele falava: não, é muito feio, não gostei, não, vamos procurar outro mais simplesinho, né? Porque ele pensa com a cabeça, mas ela pensa com o coração. Só que a gente precisa desse coração também, mas também a gente precisa da cabeça. Então os dois, eles vão achando um equilíbrio. Quando sabem respeitar as diferenças um do outro, eles vão crescendo juntos equilibradamente. Mas quando um decide passar por cima do outro, quando um decide ser egoísta e impor a sua vontade, estraga tudo, gente. Estraga tudo. Então, põe a cabeça no lugar, você que é homem, e descobre que você tem obrigação de dar limite, de dar alicerce, de dar segurança para ela. Ao mesmo tempo, ela vai te dar asas, ela vai te dar deslumbre, ela vai fazer com que você vá no céu e volte, sabe? Com a beleza da vida dela. Vai fazer com você se sentir como Adão. Agora sim, essa sim. Adão se apaixonou à primeira vista, gente. Essa sim é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Mas ele não disse alma da minha alma. As almas são diferentes. A natureza espiritual, psicológica do homem e da mulher são diferentes. Eles não são iguais nesse ponto, né? Então, o que eu quero dizer para você com tudo isso? Essa é a natureza do homem e da mulher como seres humanos. Eles são iguais em dignidade, mas diferente biologicamente, diferente psicologicamente, logo espiritualmente também são diferentes. São almas contrárias, né? E a alma do ser humano, ela não tem essa questão da sexualidade. A alma é livre, é pura, é essência, como um perfume, sabe? Não aquela parte líquida do perfume, mas na essência.
Então, o que a gente faz com elas? A gente ama, a gente respeita e a gente tem paciência. Não precisa entender, só precisa amar. E o que elas fazem com eles? Elas fazem tudo. Elas têm direito de fazer tudo que quiserem, sabe? Desde que respeitem quando eles começarem a colocar os limites. Precisamos olhar com respeito para a natureza uns dos outros. Precisamos entender que foi assim que Deus nos fez. Mulheres, foi assim que Deus fez os homens. Sabe, você vai encontrar a toalha molhada em cima da cama. Ele tá nem aí. Você vai encontrar a tampa do banheiro levantada. Você que não gosta disso, que não tem paciência com isso. Você vai encontrar, meu irmão, muitas dessas coisas na sua vida. Mas tenha paciência. É a natureza deles. Faz o que dá, paciência. Paciência é uma virtude que leva a gente para o céu. Vocês gostaram do nosso programa de hoje? Olha, levei mais meia hora de programa só por causa dessa história da natureza do homem e da mulher. Em vez de dividir em 2 programas, colocamos num programa só. Então, gente, amanhã a gente vai conversar um pouquinho sobre o pecado. Sobre as consequências do pecado, sobre o que é o pecado e sobre o que é o mal. Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês gostem aí da história da natureza humana e a natureza do homem e da mulher segundo a criação de Deus. Se você quiser rever esse áudio, você vai encontrá-lo no YouTube, tá? Editado, claro, não vai ter o programa todo, vai ter só essa parte da formação. Mas esse foi o nosso estudo bíblico de hoje. Obrigado, meu irmão, minha irmã, pela sua companhia. Obrigado pela paciência, porque nós extrapolamos o programa de hoje, mas é sempre bom a gente meditar sobre as coisas da Bíblia, né? A gente vai voltar a se ver ou se ouvir, né? Mais precisamente, às 6 horas com o texto de Nossa Senhora. A gente fica por aqui com o programa de hoje. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma música bacana do Padre Zezinho. Esses dias estou ouvindo bastante Padre Zezinho. Deixa eu ver se eu encontro uma música legal do Padre Zezinho que fala um pouquinho sobre isso, sobre o amor dos cônjuges, né? Para encerrar o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham esclarecido alguma coisa para vocês aí do outro lado. Obrigado pela sua companhia, fica com Deus, até mais tarde se Deus quiser.